Fala pessoal, Daniel Gonçalves na área do Caminho do Trader, espero que esteja tudo bem aí com você. E no vídeo de hoje nós vamos dedicar em falar sobre os 3 principais estilos operacionais aí no trading. E eu sei que às vezes muitas pessoas nem entendem muito desse assunto, muitos por já entrar de cara no mercado e no day trade, nem saber que existem outros estilos operacionais no trading, né? E isso é importantíssimo você saber. Então eu dediquei esse vídeo exclusivamente para te explicar quais são os principais estilos de trading e eu espero que você tire muito proveito e te ajude aí na sua jornada aí como trader. Bem, se você não sabe qual é o seu estilo operacional na bolsa, isso pode te levar a muita frustração, já vou te adiantando, tá? Eu levei muito tempo para descobrir qual era meu estilo na bolsa de valores. Eu comecei lá fazendo day trade, aí eu não me sentia muito bem fazendo day trade, depois eu fui tentar fazer position trade, aí eu voltava para day trade, fiz também operações de arbitragem, depois eu voltei para day trade, aí eu tentei swing trade, enfim, eu fiquei nesse ciclo de vai e vem por muito tempo. Eu levei muito tempo para descobrir qual era meu estilo operacional. Por isso que eu criei esse vídeo aí para te ajudar a você começar a ligar alguns pontos no sentido de tipo, qual será que é melhor para mim? Todos você vai perceber aqui no vídeo que tem suas vantagens e suas desvantagens, mas com certeza um deles vai te agradar mais. Então vamos começar aí falando do mais falado aí na internet, assim, de lavada, né? Esse é o top das paradas aí, que é o famoso e glamuroso day trade, né? Sempre que a gente começa a ouvir falar aí de bolsa de valores, falar operar na bolsa, fazer trades, a primeira coisa aí que vai cair na sua caixa de e-mail vai ser uma propaganda de day trade ou alguém te vendendo curso de day trade. É muita gente só falando aí de day trade. Então vamos entender primeiro o que é o day trade. O day trade é simplesmente o ato de você comprar um papel, um ativo, um contrato dentro do dia e vender dentro daquela janela do mesmo dia, né? Ou seja, você comprou e vendeu dentro de um dia, de um mesmo dia. Pode ser comprou e vendeu ou vendeu e comprou, enfim. Você fez uma operação dentro de um dia. Só um exemplo aqui para ficar mais claro. Você comprou Petrobras às 11 da manhã e vendeu a Petrobras ao meio-dia. Por exemplo, você fez um day trade. Você comprou Petrobras às 2 da tarde e vendeu às 5 da tarde. Fez um day trade. Então o foco aqui, como você já deve ter percebido, é capturar pequenas variações dentro do dia. Você está olhando ali o gráfico, né, prestando atenção ali, usando análise técnica, de olho ali e fala, opa, deu uma entrada aqui. Aí você vai segurar aquela posição até chegar no ponto de saída que você determinou e vai fechar aquela operação. O detalhe aqui é que o day trader ele precisa ficar acompanhando o mercado durante um pregão, né? Às vezes ele precisa esperar um certo gatilho, uma entrada acontecer, pode acontecer logo quando o mercado abre, às vezes ele pode passar lá o dia inteiro na frente do mercado, quando chegou 4 ou 5 da tarde deu a entrada, então não dá para saber ao certo quando vai acontecer aquela entrada. E isso faz com que o day trader tenha que ficar na frente do gráfico olhando. Ele não pode se dar o luxo de falar assim, eu vou lá no supermercado, vou comprar alguma coisa, daqui a pouco eu venho. Pode justamente ele não estar olhando para aquilo, aconteceu alguma coisa que ele não viu, passou a oportunidade, ele perdeu a oportunidade. Então assim, o day trader ele tem um foco muito grande dentro da janela do dia. Ele precisa estar acompanhando aquilo como um profissional dedicado. Exige um autocontrole também emocional para lidar com a pressão do dia a dia. Não adianta, não é fácil ver aqueles ticks subindo, descendo e você tem que manter ali o controle, manter a mente focada. Vão ter dias muito mais desafiadores, onde a volatilidade vai estar muito mais alta do mercado. Você vai ter que estar focado no que você está fazendo. Então precisa também do conhecimento da análise técnica focada em gráficos de curto prazo, às vezes gráficos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tem gente que opera 1 minuto, tem várias formas de fazer o day trade. A desvantagem do day trade é que muita gente é atraída às vezes pelas promessas de ganho rápido, né? Porque o day trade ele é associado com ganho rápido, né? Você vai entrar e sair, já ganhou dinheiro, acabou o dia, já bati minha meta, né? Tem muitas dessas palavras aí na bolsa, mas nem sempre essa é a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com o conceito do day trade, porque sim, você até pode ganhar o dinheiro rápido, como dizem, no dia, só que você vai ter que ter uma consistência para fazer isso ao longo de muitos dias. Então, assim como você ganha num dia, você perde no outro. Então, vai muito além de ganhar dinheiro rápido, tá? Não é bem assim que a coisa funciona. Então, as características do day trade são: você vai precisar controle emocional, vai exigir tempo dedicado, disciplina, autocontrole emocional para ficar olhando o mercado ali durante o dia. Uma vantagem de você ter ganhos rápidos, no sentido de não precisar levar a operação para o dia seguinte. Se você fizer uma operação bem sucedida naquele dia, você já sai dela com lucro, né? Então você não precisa se preocupar em levar para os próximos dias. Isso às vezes muitas vezes é uma coisa boa, mas a desvantagem é que você vai ter uma alta pressão emocional, você precisa ficar ali olhando o mercado, né? Os seus custos vão ser muito mais elevados do que os outros estilos que eu vou citar daqui a pouco, e altíssima disciplina e preparo. Day trader, ele tem que ter muito sangue frio na bolsa, ele tem que entender que
ele tem que ter uma disciplina extrema para operar, então tem que ter isso em mente, tá? Não é um trabalho fácil day trade. E o que eu acho mais interessante é que a maioria das pessoas começa pelo day trade, né? Que é justamente o que é vendido para elas, né? Só que é bom você saber que existem outros estilos, né? Não necessariamente o day trade é para você. Às vezes é, às vezes não. Por isso que é importante eu sugiro você fazer testes, você começar testando day trade, testar o swing trade, testar o position trade. Eu descobri qual era o meu estilo dessa forma. Eu fui testando um, outro, até eu conseguir entender o que funcionava melhor para mim. Se você não quer testar com dinheiro de verdade logo de cara, você pode fazer simulações. Isso vai te ajudar também. Então fica de sugestão aí para você. Bem, se o day trade parece uma opção muito intensa aí para você, né, muito emocionante, existem outras formas, tá? Fica tranquilo. Existe, por exemplo, o swing trade, onde você tem uma forma mais equilibrada, no sentido de suas operações tendem a durar alguns dias, algumas podem durar algumas semanas. Então é uma forma mais tranquila de se operar, onde você não precisa ficar acompanhando o mercado ali toda hora. Você pode olhar uma vez por dia ou às vezes 2 vezes por dia, dependendo da sua estratégia. Então, qual que é a ideia do swing trade? Vamos lá. Você quer capturar movimentos um pouco mais longos. O mercado ele geralmente, né, o mercado ele faz ondas, né? A gente percebe que o mercado se movimenta em ondas, tendência de alta, tendência de baixa, ele vai fazendo as ondas dele. A ideia do swing trade é justamente capturar uma parte dessas ondas que o mercado faz, né? Então a gente fica focado em tentar encontrar ali um ponto específico, um gatilho de entrada, para poder capturar um movimento que o preço faz. Isso pode durar alguns dias, pode durar semanas. O gráfico de um swing trader, geralmente ele está usando o diário. Tem swing traders que operam com gráfico de 120 minutos, 60 minutos, até o semanal, dependendo aí da qual estratégia desse swing trader, mas geralmente é o diário. Então uma das principais vantagens aí do swing trade, menos tempo de tela. Eu gosto muito do swing trade por causa disso. Você não precisa ficar tão preso ao mercado. Você pode olhar ali uma vez por dia, chega à noite se dá uma olhada, ver como terminou o dia, se prepara para amanhã. Então é uma forma muito mais tranquila de se operar, que eu particularmente gosto muito desse estilo. Eu uso esse estilo de trading, tá? O swing trade, e eu me identifico muito bem com ele, dá muito certo para mim operar dessa forma. Você pode então analisar os gráficos com mais calma, pensar mais em qual entrada você vai estar fazendo, sem toda essa pressão imediata que a gente tem no day trade, né? Que o ticker tá lá, tá se mexendo, você tem que pensar, você vai entrar ou não vai? Vai entrar ou não vai? Você tem essa pressão muito mais, ali tá muito presente ali na sua cara, né? No swing trade não, a gente pode esperar o mercado fechar, tomar uma decisão com mais calma. Isso é muito legal, que permite que as pessoas conciliem as suas profissões com o mercado. Esse é um dos motivos que eu recomendo o swing trade. A gente sabe que muitas pessoas têm outros trabalhos formais, né? Elas não podem se dar o luxo ali de ficar olhando a bolsa o tempo inteiro. Às vezes você é um médico, engenheiro, trabalha no táxi, no Uber, enfim, né? Tem outras profissões que se segue. Então é legal você poder conciliar o seu trabalho com o trading, né? E isso é uma das formas de você fazer, através do swing trade. Por isso que eu gosto bastante dessa modalidade. Os custos operacionais também tendem a ser menores. Enquanto no day trade você vai estar fazendo operação toda hora lá, no swing trade você vai fazer uma, outra. Às vezes você vai fazer num mês 10 operações, não sei. Enquanto no day trade você já fez 20, 30, 40 no mês. Então assim, os seus custos são muito menores. Isso também é uma vantagem. O imposto de renda também é menor. No swing trade o imposto de renda, para quem opera posicionado, né? No caso do swing trade, o imposto de renda é de 15% e no day trade o imposto de renda é de 20%. Bem, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Esses são os custos aí de imposto de renda para cada modalidade. Mas é claro que o swing trade também tem seus desafios, né? Como nada são flores, né? A gente tem que entender que no swing trade você tem riscos de gaps na abertura do mercado. Então, por exemplo, às vezes o mercado abre com um gap grande contra a sua operação, né? Você vai ter que encarar isso como um risco, né? Não tem muito o que fazer. Tem que ter a sua estratégia para saber como é que você vai estar lidando com esse cenário, né? Qual é o seu plano de contingência quando isso acontecer. É preciso ter muito mais paciência para esperar a entrada, para uma vez que você estiver dentro do trade, você saber esperar também, ele se desenrolar, né? Ele fluir de acordo com o que você imagina. Isso também pode ser uma ajuda aí para treinar paciência. Quem é uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, pode se beneficiar de treinar a paciência nessa hora. Por exemplo, um contraste que eu queria fazer aqui, essa questão de ansiedade, né, que é muito falado aí na internet também. Se você é uma pessoa muito ansiosa, talvez o day trade não seja a melhor coisa para você, porque no day trade a ansiedade ela vai ser amplificada. Você vai ficar ali olhando aquele tick, né, aquele negócio se mexendo
você vai ficar ali ansioso, preocupado. Então, se você é uma pessoa que é muito ansiosa, talvez o day trade não seja a melhor solução para você. Talvez você precise de um estilo mais calmo. Por isso que é tão importante você se conhecer. O autoconhecimento é muito valioso nessa hora para você descobrir aí qual é o seu estilo de trading. Sem isso fica muito difícil. Então, é importante saber quem é você, como é que você funciona. Você é uma pessoa mais ansiosa, menos ansiosa, é mais eufórica, mais agitada, mais calma. Tudo isso vai influenciar no seu operacional, tá bom? Então vamos lá, quais são as características aí do swing trade? Menos tempo de tela, fazer uma análise mais calma. Ajuda mais também na questão do controle emocional por você não operar tempos gráficos tão pequenos, ou seja, menos estressante aí comparado com outras modalidades, né? Os custos são menores e a desvantagem são os riscos de gap, como eu falei, e a necessidade de ter um pouco mais de paciência, né? A gente tem que entender que são operações de dias, às vezes vão levar mais tempo para acontecer, para começar, para terminar, enfim. Então tudo isso tem que ser considerado aí na balança. Agora, se você gosta de operações mais de longa data, que podem durar semanas, meses ou até anos, eu sugiro para você o estilo do position trade. São operações bem mais longas, bem mais lentas, tá? Tem gente que não gosta de ficar olhando o mercado todo dia, enfim, olha uma vez por semana, ou enfim, uma vez a cada 2 semanas, né? Então, para você, o position trade pode ser mais interessante. O foco do position trader, o principal foco dele, é capturar tendências bem grandes do mercado. Então ele viu lá na Vale uma tendência se formando, ele entra nela, assim, ele entra em abril e está esperando sair, sei lá, em novembro, dezembro, no final do ano, talvez no ano que vem. Geralmente está esperando tendências bem grandes. Claro que elas podem terminar antes, óbvio, né? Mas uma tendência boa vai durar meses, às vezes, para se concluir. Então, geralmente, quem opera esse estilo, que não é mais curto prazo, que a gente está falando aqui, né? Quem opera esse estilo de médio e longo prazo, está olhando lá a análise técnica, olhando a análise fundamentalista, tende, né, a combinar esses dois estilos aí de análise para tomar decisões, ver, por exemplo, às vezes o balanço da empresa, ver como é que a empresa está se saindo. Então, usa além da análise técnica, muitas vezes a análise fundamentalista também, que pode ajudar, né? Não seja uma obrigatoriedade, mas acaba ajudando aí para quem opera assim. E o legal do position trade é que você precisa de muito pouco tempo de acompanhamento, mas muito pouco mesmo, uma vez por semana ou até mais, né? Uma vez a cada 2 semanas, enfim. Tem gente que olha bem pouco no position mesmo, porque realmente não há necessidade. Também é uma forma muito boa de conciliar se você tem uma outra profissão, né? Você não quer ficar muito perto do mercado, funciona muito bem também. Então o impacto de ruído do mercado, né? Aquelas operações de poucos dias, vai ser muito menor, porque você está pegando movimentos muito grandes, muito significativos na bolsa. Os custos operacionais são baixíssimos, né? Você vai fazer pouquíssimos trades, às vezes em alguns meses ou em um ano, então custo bem baixo. O lado desafiador é que seu capital vai ficar ali dentro daquela operação por muito tempo. Você pode passar por longos drawdowns também, o que pode ser muito difícil psicologicamente falando. Eu já tentei fazer o position trade no começo da minha carreira, eu até conseguia fazer, mas depois eu acabei percebendo que não era muito para minha praia de ficar tempo demais ali em operações que eu via que ficava muito tempo vindo contra mim. Mas isso é o preço que se paga no position. Às vezes você vai pegar tendências enormes, mas você também vai ter um longo tempo ali de perda para depois pegar longos ganhos, né? Então isso vai de acordo aí com o seu perfil também. E requer uma paciência enorme, porque você vai ter que ficar no trade por muito tempo. Então você tem que ver se você tem essa paciência também de ficar no trade por muito tempo. Claro que se você se identifica com esse perfil, pegar movimentos grandes também pode ser sua praia, né? Você tem que ver o que funciona aí pra você. Então aí você pode me falar, pô, Daniel, você me explicou todos esses estilos e tal, mas qual que será que é o melhor aí, né, de todos eles? E eu te pergunto, você tem que ver qual é o melhor estilo pra você. O que se encaixa no seu perfil? Como é que você é? Em termos psicológicos, você é uma pessoa mais ansiosa, mais calma, mais agitada? Você é uma pessoa mais ativa no mercado? Você gosta de ficar fazendo muitos trades? Gosta de fazer pouco trade? Você gosta de olhar o lado fundamentalista ou não gosta muito? Perfil de risco você tem que avaliar, o seu tempo disponível, às vezes você tem lá outras profissões que você não pode ficar olhando para o mercado, seus objetivos aí de resultados, tolerância a risco. Veja como tem muitas perguntas para serem feitas, tá? Por isso que não existe o melhor estilo. Quando alguém falar que existe o melhor estilo, você foge e sai correndo, porque não existe o melhor, existe o que funciona para você. Isso é uma coisa que você vai ter que descobrir aí na sua pesquisa, enfim, atrás dessas respostas. Eu sugiro você escolher um estilo e dominar ele. Procure qual o seu melhor estilo e foca nele. Não tente ficar fazendo 2, 3 ao mesmo tempo, que isso vai virar uma salada na sua cabeça e vai dar mais confusão do que vai te ajudar. Descobre aí qual é o seu estilo, foca nele e se dedica. E você vai começar a ver
algum resultado já começar a aparecer. Entender essas diferenças entre day trade, swing trade, position é crucial aí para o seu trabalho como trader. Você percebeu que cada estilo tem suas vantagens e desvantagens, você tem que pesar isso na balança aí para ver qual que é o melhor para você. Buscar o autoconhecimento para te ajudar aí nessa empreitada aí, né? Descobrir o que vai funcionar melhor. E sim, isso pode levar algum tempo para acontecer. Descobrir o seu estilo requer uma busca, né? Um autoconhecimento e essa busca que você vai ter que fazer. Mas pode ter certeza que isso é uma resposta que você tem que procurar e vai ser fundamental aí para o seu trabalho como trader, beleza? Continue acompanhando a gente aí para você evoluir junto aí nessa jornada. O canal aqui que eu criei vai oferecer essa ajuda para você, para essa jornada de aprendizado e consistência no trading. E se esse vídeo aí te ajudou de alguma maneira, curte aí, dá aquele like legal aí pra gente, comenta aí embaixo o que você acha dos estilos de trading, se você já se identificou, sabe qual é o seu estilo, se você sabe o que funciona melhor para você, eu quero saber. Compartilha aí com quem você acredita que pode ajudar também a entender sobre os estilos de trading. Vamos fazer que esse vídeo alcance aí mais pessoas, ajude mais gente. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!